Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AllTV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até a 1h da tarde, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número. 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, iniciando mais uma semana por aqui. Vamos com empenho, saúde, dedicação para análise, para o debate dos temas aqui propostos. Então vamos aqui apresentar os nossos convidados de hoje. O industrial André Matarazzo, ele é presidente da Matarazzo Holding, ex-ministro e ex-embaixador do Brasil em Roma, candidato ao Senado da Itália. Tudo bem, André Matarazzo? Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela colaboração com a gente. Muito obrigado pelo convite à Rádio Trianon. Prazer em te ver, Mauro, Manuel, a Olívio Josa também, da Paulista Viva, sempre presente aí na discussão de coisas sobre a cidade. Seguindo aqui com a apresentação, também com a gente na nossa bancada, o Lívio Giosa, administrador e professor. Ele é presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial, Senan, e também da Associação Paulista Viva. Lívio Giosa, bem-vindo. Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Super obrigado, Mauro. Um prazer falar com os ouvintes da Rádio Trianon. Cumprimentar os amigos da bancada, o querido André Matarazzo, que vai ter um desafio bárbaro aí pela frente. Estamos sempre juntos nas suas empreitadas. Ao Manuel Fernandes, prazer também estar falando com você. Ao Fernando Treza, que nos acompanha. E a todos que participam deste bom debate. Também com a gente, aqui na nossa bancada, para o debate e análise dos assuntos de hoje, Manuel Marcondes Neto, professor doutor Manuel Marcondes Neto, presidente do Observatório da Comunicação Institucional. Tudo bem, Marcondes? Tudo bom, Mauro. Muito obrigado. Eu agradeço também aos nossos companheiros aqui do debate. E também com a gente o jornalista Fernando Mauro Treza, presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Fernando Mauro, tudo bem? Prazer revê-lo aqui. Mauro Friesman, uma alegria poder participar do Gente que Fala. Um grande abraço afetuoso para a Zenilda, Fausto Camunha, toda a equipe. Saudar também o André Matarazzo, nosso candidato ao Senado na Itália. Lívio Giosa, um grande amigo, que também acompanha muito a sua atividade, a sua carreira, ele também italiano. E também saudar o professor Manuel Marcondes. Vamos aqui ao nosso primeiro assunto de hoje, dessa segunda-feira, o primeiro assunto da semana, 12h03. Algumas horas após o acalorado debate entre os candidatos à presidência da República, as redações tentam se organizar para a cobertura das próximas semanas, até as eleições, num cenário de teste de resiliência e exercício de cidadania para todos. Mesmo jornalistas muito experientes afirmam que nunca houve uma cobertura eleitoral tão desafiadora para a imprensa como essa, como a atual, cheia de extremismos, desinformação e também até de ameaças. Segundo a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, somente de janeiro a junho deste ano foram identificados 198 episódios de cerceamento ao trabalho jornalístico. O tom do debate ontem já demonstrou isso também, não é, Fernando Mauro? Os desafios da cobertura eleitoral daqui até as eleições, como é que você observa? Bem, Mauro, eu vejo que realmente tem muito mais desinformação do que informação. E eu acho que o debate é o grande momento da democracia em que você tem os candidatos sem textos pré-estabelecidos podendo se mostrar realmente como eles são e como eles pensam para o eleitor. Por isso, quando tem debate, eu costumo reunir um grupo de amigos em casa, tem torcida organizada, né? Uns torcem pelo Lula, outros pelo Bolsonaro, outros pelo Ciro, outros querem a questão da mulher, e aí vão
com a Simone Tebet. Enfim, eu acho que é a grande festa da democracia. Mas agora, realmente, na questão da informação, eu acho que é mais desinformação do que informação, muito pelo clima de hostilidade que existe entre as candidaturas, o clima de polarização, que eu acho que quando você tem uma oposição correta, uma oposição, vamos chamar assim, leal, você pode discordar no campo das ideias. Inimigo, nunca. Adversário, eventualmente. E eu acho que isso é uma lição que o Brasil vai aprendendo, porque a nossa democracia está se consolidando e vai certamente tirar um bom proveito deste período que nós vivemos no país. André Matarazzo, o desafio para todos, mas para nós, jornalistas, aí que estamos no dia a dia, nesse aspecto da desinformação que o Fernando Mauro levantou, como tratar as fake news, né? É um trabalho extenuante para todos nós aqui, agências de checagem, para colocar as coisas no devido lugar, né? Acho que, sem dúvida nenhuma, esse é dos grandes desafios, é você conseguir fazer a checagem, fazer a apuração. Mas o mais difícil, a meu ver, numa eleição polarizada como essa, é o jornalista conter as suas preferências ou suas antipatias, né? É tentar fazer o jornalismo informativo sem militância. Eu acho que, aliás, militância que é diferente até de você ter preferência. Acho que isso não é um problema desse que eu digo. O que é importante é conseguir conter, não a preferência. Isso não acho nenhum problema, porque cada um tem a sua e é da vida e é natural. Mas conseguir você não deixar isto interferir, né, na notícia que você tem que dar, ou no tom do noticiário. Acho que esse é o grande desafio, não é uma coisa simples, porque o jornalista é um ser humano, né, que sente, pensa, aliás, e principalmente quem cobre política, tem suas preferências políticas, até porque conhece com mais profundidade a política e participa mais ativamente da política. Acho que esse é um desafio enorme para os jornalistas. Não queria estar na pele dos jornalistas nesse momento, numa eleição como essa de agora. Nesse aspecto da preferência, talvez o problema não seja esse, mas e não é nem o trabalho dos repórteres, né? Porque você vai lá e conta o fato e apura as devidas partes, mas o trabalho dos comentaristas. E os comentaristas, quando criticam, aí já vem alguém e diz que ele já está de um lado. E quando elogia, aí já vem o outro e diz que ele está do outro lado. Enfim, então, o trabalho dos comentaristas é muito desafiador. Jornalista comentarista, no caso, sem dúvida nenhuma. É quem que eu digo está numa situação muito mais complicada. Diferente do futebol, quando você vê as mesas redondas, que o cara comenta, mas todo mundo sabe, o comentarista aquele é palmeirense, o outro é santista, o outro é São Paulino. Eu acho que seria mais fácil na política se também você acabasse sabendo, se o próprio jornalista dissesse a preferência dele. Não é um problema. Eu não acho um problema, como eu não acho um problema os jornais terem preferências. Eu acho que isso é natural e saudável, né? Mas não é uma tarefa fácil você ser um comentarista neste momento. Aliás, é bem complexo. Lívio Josa, seu entendimento sobre os desafios da cobertura eleitoral, os jornalistas daqui para frente até as eleições. Concordo com as observações do André e da própria reflexão do Fernando Mauro, mas queria fazer uma observação. Eu assisti na íntegra o debate, né? E foi surpreendente algumas análises que eu fiz após o debate e hoje conversando com alguns amigos, inclusive jornalistas que estiveram lá presentes, o que aconteceu, Fernando Mauro, das checagens que os candidatos, primeiro dizendo que a polarização está refletindo também na necessidade de se observar mais os outros candidatos, né? Então, houve uma preferência de entendimento sobre o posicionamento dos demais candidatos que não os dois que estão polarizados. E segundo, que a cada termo novo que alguém falava lá durante o debate, houve um acesso muito grande na internet para saber o que significava
aquele termo e aquela posição. Isso é um fato que demonstrou o quanto também o cidadão ou cidadã está cada vez mais tentando ficar atento a essas denominações, a essas determinadas narrativas que foram feitas pelos candidatos e, ao mesmo tempo, saber mais expressamente sobre o teor daquela informação e o quanto cada um precisaria se interessar melhor sobre aquela pauta. Então, acho que é importante esse encaminhamento, e isto é um resultado que o debate proporciona. O debate trouxe essas assertividades diferenciadas no que a gente ouviu ontem à noite. Marcondes, seu entendimento sobre esse tema? Olha, eu vou trazer dois pontos que nós estudamos aqui no Observatório. O primeiro, a questão de fake news. É um grande desafio conceituar isto, e acho que é uma missão dos cientistas, né, que se preocupam com imprensa, com propaganda e com marketing político eleitoral. Nós, humildemente, como uma entidade que estuda o tema, nós propusemos uma definição para fake news. Isso, quando nós assistíamos os debates da CPI, das fake news, era difícil compreender quem entendia menos do assunto, se quem estava depondo ou quem estava arguindo. É um grande desconhecimento do que se trata. É preciso saber que o jornalismo está sendo afetado, porque as fake news são colocações falaciosas, como se notícias fossem, mas elas são impulsionadas, e essa é uma palavra muito complicada, como se propaganda fosse aquele conteúdo. E isso é muito técnico, e pouca gente trata desse assunto. A outra colocação que eu faria, como contribuição do Observatório, é que nós fizemos a análise do discurso dos partidos políticos brasileiros nas últimas 4 eleições, 2014, 16, 18 e 20. E nós tivemos um achado, que era a nossa hipótese, de que os partidos se comunicavam mal. De fato, todos se comunicam mal com a cidadania, mas tivemos um segundo achado, daqueles fatos que acontecem na ciência. Você acaba descobrindo alguma coisa que você não estava procurando. E essa segunda coisa é mais grave ainda que a primeira, é que os partidos não se distinguem uns dos outros perante o eleitorado. Os nossos respondentes diziam é tudo igual. E veja que ontem, agora então, nós não estamos fazendo essa pesquisa esse ano, porque além das coligações, que são absurdos, nós em Niterói fizemos a análise de Niterói, a chapa vencedora tinha 19 partidos, é absolutamente impossível gerir. Eu sou professor numa escola de administração, é impossível gerir com 19 partidos, e, se não me engano, a Niterói tem 35 secretarias para tentar caber todo mundo lá. E também a questão da gestão, né, da unidade de trabalho fica impossível. E as mais importantes instituições de uma democracia não são o TSE e o TRE, são os partidos políticos. E ontem não se tratou disso. E agora nós não estudamos o assunto, porque ainda foram criadas federações de coligações. Então, ninguém falou em partido político. É uma coisa fundamental que a gente amadureça em termos de democracia, tendo partidos, tendo propostas, tendo programas. Isso ficou para a última pergunta do debate e absolutamente não relacionou fulano, candidato, a nenhum tipo de ação programática partidária. Para fechar esse tópico, isso que o Manuel falou, muito bem lembrado. Até porque, graças a essa lei eleitoral e aos próprios partidos, é que nós estamos na situação que nós estamos. Ninguém quer discutir, porque a sensação que dá é que o Brasil está capturado por uma elite política que não quer que mude nada, não quer renovação. O fundo eleitoral é dado para os deputados que têm mandato. Que não tem mandato concorre com o sujeito que tem fundo partidário eleitoral, tem emendas parlamentares,
tem 30 funcionários no gabinete, gasolina e passagem aérea. E se você for concorrer, Mauro, você tem que pedir dinheiro para os amigos, apoio para os amigos. Então, isso vem criando eles vão criando distorções sempre a favor deles. Por exemplo, isso que foi feito, extinguiu-se as coligações. Eles, já a segunda vez, né, tinha sido extinta, o Supremo reativou uma época aí, agora extinguiu-se. Criaram a tal da federação, que é um casuísmo, uma aberração sem o menor sentido, que obviamente que não manterão federação nenhuma, é uma volta na lei. E, aliás, e manter também coligações na majoritária não faz sentido, somando tempo de televisão. Poderia somar se fosse o caso. Na pior das hipóteses, já não tem o do presidente, do majoritário, com o vice-majoritário. Mas por que soma todos os tempos de partidos que vem? Isso não tem o menor cabimento. Então, isso tira de quem não está no governo qualquer possibilidade de coligação, porque o cara que está no governo, eu vi isso disputando a eleição, já vai dando secretarias em troca de tempo de televisão e faz aqueles latifúndios. Enfim, é meio desanimador, a gente não pode desistir, mas o Manuel tocou no principal problema. O nosso grande problema hoje está na legislação eleitoral e nos partidos. E, Mauro, se você me permite, só fazer uma pequena observação. Bem breve, 36 partidos no espectro da percepção ideológica, como é que você divide isso e faz com que as pessoas tenham a consciência perceptível do papel de cada um dos partidos? Nós não temos condições, né? Isso não é efetivo. Olívio, não querendo estender a discussão, mas mesmo se tivesse 40 partidos, é só você dizer o seguinte, que tempo de televisão e fundo eleitoral é para partidos que tenham X deputados, Y representação. O resto, nos Estados Unidos, pode ter quantos partidos quiser, na Itália também. Aliás, na Itália, você pode ligar a associação disputar a eleição. Só que é o seguinte, você não tem liderança, você não tem fundo partidário, não tem tempo de televisão, ou seja, não vira uma massa de manobra comercial, vamos dizer assim, como aqui. Para a gente fechar esse tópico aqui do primeiro tema, os desafios da cobertura eleitoral para os jornalistas, Fernando Treza, qual é a interlocução que a ACESP, a Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo, que você preside, tem com as entidades sindicais, com o Sindicato dos Jornalistas, com a FENAGE, nesse aspecto aqui do final da nota que eu li, né? São 198 episódios de cerceamento ao trabalho jornalístico e ataques sofridos aí por diversos profissionais que a gente tem verificado. Bem, eu posso lhe falar, no nível nacional, presido a Associação Brasileira de Canais Comunitários, a ABCCom, e a gente também tem se posicionado muito claramente em notas, assinando cartas em conjunto, inclusive com a ABI, a Associação Brasileira de Imprensa, no sentido de defender o trabalho do jornalista. Uma questão que foi levantada sobre a questão da isenção do jornalista na condução dos programas jornalísticos, né, dos informativos, é o caso aqui, por exemplo, do Mauro Friesman. A gente sabe que ele pode ter uma preferência A ou B, mas é até difícil saber qual que é a preferência dele, porque ele é muito isento. E é isso que falta no jornalismo brasileiro. Quando eu assisti a entrevista do presidente Jair Bolsonaro, e já vou dizendo que eu não sou bolsonarista de carteirinha, não pertenço ao partido dele, Partido Liberal, o Partido Republicano, agora já nem sei mais qual é que está o partido dele, mas, enfim. Eu quero dizer o seguinte, você mostrava claramente uma posição do jornalista até numa postura meio que de afronta ao presidente da República. E eu acho que isso não é bom para as instituições, não é bom para a democracia, não é bom para ninguém. Então, eu acho que a gente precisaria repensar a questão. Eu, especificamente, quem me conhece sabe que eu já mediei muitos debates, costumo fazer isso no dia a dia e tento ser o mais isento possível.
Eu só não me permiti a isenção quando fiz entrevista, ainda hoje, com o André Matarazzo, porque aí, nesse aspecto, eu sou um ator político. Certo. Fui candidato ao Senado nas últimas eleições, fui muito bem votado e eu não teria como ficar isento, porque as pessoas me cobram. Fernando, quem que você vai votar? Fernando, como é que vai ser a sua postura? Então, eu acabei declarando meu voto no André Matarazzo. Mas isso é exceção, isso não é regra. Eu não sou mediador de debates políticos italianos. Não sou mediador de debates políticos na Itália. Isso nunca me caberia lá. Mas aqui no Brasil eu faço esse papel e entrevisto tanto o Lula como o Bolsonaro com a mesma descrição, perguntando questões programáticas e não afrontando, atacando A ou B. Por falar em parlamento da Itália, a gente vai... Né? Sim, evidentemente. É disso que se trata. Por falar em parlamento da Itália, olha, antes do primeiro turno das eleições no Brasil, vão acontecer eleições por lá, na Itália. Herdeiro de uma das famílias mais tradicionais do país, o empresário André Matarazzo, aqui com a gente, ex-embaixador do Brasil em Roma, ex-ministro das Comunicações, vai disputar uma vaga no Senado italiano. Nas últimas eleições, as vagas da América do Sul para o Senado e para a Câmara da Itália ficaram com os cidadãos italianos da Argentina, que tem o dobro de votantes do Brasil. Como é que funciona isso, André Matarazzo? Olha, Mauro, funciona da seguinte forma. A Itália, ela definiu 4 circunscrições no mundo onde os seus cidadãos italianos ou pessoas, por exemplo, no Brasil, cidadãos brasileiros que tenham a cidadania italiana também, eles votam. Eles têm direito a escolher, na América do Sul, um senador e 2 deputados, entre os candidatos da América do Sul. Então, no caso, o Brasil, todos aqueles que têm a cidadania italiana, que são cerca de 430 mil, a partir de 8 de setembro receberão em casa as cédulas, uma cédula para votar senador e uma cédula para votar o deputado. E aí você escreve o nome do senador, no caso, espero que seja o Matarazzo, e faz um X em cima do partido, que é o PD, e deputado, o Porta, e faz um X em cima do PD. Feito isso, dobra essas cédulas, coloca no envelope que vem selado junto e deposita até o dia 17 numa caixa de correio, porque aí esses votos vão para o consulado. Então, esse é o formato, né? Isso acontecerá em toda a América do Sul, que escolherão, então, um senador, que eu sou candidato, no caso do Brasil, e vamos ver se o Brasil consegue eleger o seu senador, porque sempre a Argentina acaba ficando, porque ela tem mais cidadãos italianos do que o Brasil. Mas os brasileiros, somente 30% votaram. Então, nós precisamos falar para as pessoas votarem, para o Brasil ter o seu representante lá. E Mauro, a cidadania italiana que as pessoas tiram aqui, ela é muito mais do que um passaporte. A cidadania italiana, ela é a nossa história, a nossa origem, né? Então, nós temos que votar, temos que exigir nossos direitos da Itália. Afinal, se nós, descendentes de imigrantes, estamos aqui no Brasil, nossos antepassados não vieram para cá buscar qualidade de vida, ao contrário, eles ajudaram a construir esse país e vieram porque a Itália e outros países, eles vieram fugindo de problemas dos seus países de origem, né? Esse modelo da Itália de buscar em outros países os descendentes dos imigrantes para ocupar o parlamento, isso só a Itália faz? Tem outros países que também adotam esse modelo? Olha, acho que Portugal, mas que eu saiba, o que mais eficaz tem sido a Itália. Infelizmente, eles cortaram metade das representações, eram 2 senadores, 4 deputados. E tem funcionado relativamente. Por exemplo, a América do Sul, por que eu saí essa vez? O Fernando já foi candidato, eu fui candidato. Os italianos lá me pediram muito, para mostrar, eu e o Porta, mostrar seriedade nessa eleição, porque agora acabou de ser, no 3º ano, foi cassado o senador argentino, porque fraudou votos, ele imprimiu votos na própria Argentina e votou no lugar das pessoas. Tenha paciência, isso nos deixa a nossa imagem um horror, porque o senador eleito aqui, ele é um senador exatamente igual
aos senadores eleitos lá no território italiano. Então, nós temos que mostrar que esse grande contingente brasileiro é um contingente de italianos sérios, credenciados, que agregam muito valor ao país de origem. Fernando Treza, para falar da sua experiência, já que você disputou também uma vaga no Senado na eleição anterior, lá na Itália, e desse caminho, né, aberto aos descendentes dos imigrantes em outros países para a participação da política local lá. Mauro, você sabe que nós tivemos aqui no Brasil um senador com uma cabeça muito cosmopolita, que foi o senador Cristóvão Buarque. Quando o senador ele fez um projeto de lei para exatamente dar aos brasileiros que moram no exterior esse direito que os italianos têm. Então, seria o equivalente a pegar mais ou menos 1 milhão de brasileiros que estão morando nos Estados Unidos, eleger um nome entre aqueles cidadãos e mandá-lo para Brasília, para exercer o seu mandato defendendo os interesses daqueles cidadãos que são brasileiros, mas moram nos Estados Unidos. Então, eu acho que esse é um modelo muito inclusivista, mas é importante a gente registrar que a Itália tem uma Itália fora da Itália. São 60 milhões de habitantes e 60 milhões de descendentes de italianos pelo mundo. É isso que faz também aquele famoso Made in Italy ser conhecido, o nosso soft power, que é a nossa gastronomia, o vinho italiano, o queijo, o carro, enfim, a Itália é conhecida por esses produtos Made in Italy mundo afora. Não tem acho que nenhum canto do mundo que não tenha uma pizzaria italiana, né, uma cantina. Então, eu acho que isso é muito importante e a Itália passa, então, a reconhecer esses que fazem o grande nome da Itália fora da Itália, feito por mim, pelo André, pelo Lívio, pelos seus cidadãos que moram no exterior. André Matarazzo, Mauro, como é que... Desculpa, só para complementar essa fala do Fernando, nós, como cidadãos italianos e que participamos da vida aqui de São Paulo, Brasil, e da vida da Itália como um todo, nos sentimos honrados até em poder participar desse processo eleitoral, porque é uma vivência de cidadania muito mais expressiva, porque você passa a acompanhar o cenário político da Itália, você passa a acompanhar mais as questões sociais que convivem lá na Itália com os nossos parentes italianos, e isso reforça muito o conceito da cidadania italiana. Então, o voto em si é um instrumento que nos traz um protagonismo muito mais evidenciado do dia a dia, do way of life da Itália, e como isso se caracteriza, mesmo longe, a gente acompanhar esse modelo político-social da Itália. Então, isso evidencia essa participação, né? André Matarazzo, a campanha como é que funciona? Ela tem dinheiro público, o candidato é que se autofinancia, você, como senador... o senador lá é como aqui, o senador ele representa o Estado, cada um dos estados aqui, né? Diferente do deputado federal, que representa a população. Lá tem o mesmo formato? Qual é o estado que você vai representar lá? Representa o Estado, representam as regiões, né? Mas, diferentemente daqui, o Senado, o Congresso italiano, ele é muito espartano no que diz respeito à estrutura. Por exemplo, o senador lá ele tem o salário dele, uma ajuda de custo e um assessor, ponto. É o que você tem. O resto você que se vire, você que tem que se virar. Não tem automóvel, motorista, 30 assessores, etc., né? Agora, você tem uma responsabilidade grande, Mauro, daqui. A campanha é feita com recursos seus, não tem recurso público, nada, recursos seus, muito por internet, porque como é um parlamentarismo, então o governo caiu lá o mês passado, foi dissolvido o parlamento. Eles convocaram eleições 30 dias depois, então você tem, é uma campanha muito rápida, né? Agora, um dos papéis importantes, que eu digo para mostrar e dar peso dentro da Itália, dentro do governo italiano e no parlamento italiano, você tem questões aqui, por exemplo, para pedir cidadania ou a burocracia do consulado. É enorme hoje. Por quê? Porque tem uma demanda muito grande. Agora, não adianta ficar brigando com o cônsul aqui. Nós precisamos
é ajustar a lei, porque o consulado tem uma estrutura administrativa e um orçamento que é dado por lei, como quando eu era embaixador. Essas definições eram a lei de orçamento que me dizia quanto eu podia gastar e a lei orgânica lá que dizia qual era a estrutura da embaixada. Então, isso é uma coisa que tem que se mudar lá. Para você mudar, você tem que fazer eles conscientes. Quantos italianos tem no Brasil? Qual é a importância dessa comunidade? Será que os italianos sabem, por exemplo, que os italianos que migraram para cá, chegaram no comecinho, final do século XIX, começo do século XX, vieram substituir mão de obra escrava, vieram como colonos. Será que eles têm ideia, por exemplo, que um colono, filho aí de imigrante, como o Lírio Parisotto, que era colono lá em Nova Bérgamo, no Rio Grande do Sul, hoje é o maior empresário de petroquímica do Brasil, ou é o maior aplicador de bolsa do Brasil, ou que o maior plantador de laranja é neto de um colono imigrante que está aqui em São Paulo, os Cutrali, ou o maior plantador de soja do mundo é um italiano, neto de colono, que são os Maggi, ou que o Binho Ometo, neto de um dos italianos que imigraram para cá no comecinho do século, hoje é o maior produtor de açúcar e álcool do mundo. Então, essa é a grande Itália, né? Silvano Raia, um dos grandes cientistas do transplante de fígado, é italiano, enfim, e tantos que a gente vê por aí, né? Que o Palácio do Governo da Prefeitura de São Paulo e do Governo do Estado são projetos do italiano Marcello Piacentini, que era a Universidade de Matarazzo e a sede da Matarazzo, ou seja, então tem a questão cultural enorme. Agora, só concluindo, Mauro, não querendo me estender nisso, existem milhares de oportunidades para os cidadãos italianos que moram no Brasil, para esses que têm a cidadania. Isso que eu falo que é muito mais do que o passaporte. Para estudar, você tem uma facilidade enorme. Para trabalhar, você tem oportunidades na Itália e na Europa, em várias profissões que a Itália e a Europa precisam de jovens, e hoje a Itália tem poucos jovens, seriam oportunidades para os jovens brasileiros. Nós precisamos mostrar aqui onde estão essas oportunidades. Sim. A Itália é a porta de entrada da Europa. O Japão, o Fernando Treza lembrou muito bem outro dia, e ele usava isso. O Japão, quando precisou de mão de obra, que teve o boom, o que ele fez? Ele veio buscar de volta os filhos e netos dos imigrantes japoneses, criaram os decassegues lá, deram aquelas facilidades, você tem uma comunidade gigante, ou seja, levou de volta aqueles que tiveram que sair em algum momento de lá. Né? Valorizou essa sua... E é isso que nós temos que fazer. Faltando 28 minutos para 1h da tarde, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Uma parada breve, minha gente, um golinho de água para cada um. A gente volta já depois aqui do anúncio do nosso apoiador. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Programa Gente que Fala de volta, ao vivo, pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. 12h34 agora. Vamos para o próximo assunto, para análise e debate aqui dos nossos convidados de hoje. O presidente do Observatório Nacional da Comunicação Institucional, o Manuel Marcondes Neto, está aqui com a gente, lança hoje, um evento na Livraria da Vila, no Shopping Pátio Higienópolis, seu Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa, obra que pode ser considerada a primeira norma para testagem de conformidade em relação às melhores práticas da comunicação organizacional. O manual traz ainda um aplicativo para celulares que permite testar a situação da organização frente a riscos de crises reputacionais
e de imagem pública. Bom, primeiramente, antes da gente falar do livro propriamente dito, o Manuel, vamos falar sobre comunicação corporativa, não? O que é comunicação corporativa? Olha, eu tive a oportunidade recentemente de falar a empresários do Paraná, Associação Comercial e Industrial, e é interessante porque são pessoas das mais diversas formações, direito, engenharia, alguns médicos, enfim, e há muito o conhecimento sobre a comunicação fora dos nossos muros, né, da escola de comunicação, eles colocam a propaganda e a assessoria de imprensa, né? Então, o médico, o advogado, o engenheiro, o nutricionista, o veterinário, ainda acham que a comunicação estuda esses assuntos. E a comunicação, depois do fenômeno da internet e das redes sociais, ela cresceu muito de importância, se tornou, saiu da periferia das decisões e foi para o centro das preocupações da governança. Então, hoje, é fundamental, eu, inclusive, atuo nesse campo, lutando pela exportação das nossas disciplinas para os outros cursos, né, dentro de uma universidade, que o futuro médico, o futuro advogado, o futuro engenheiro tenham disciplinas de marketing e de comunicação, e, afinal, também o empreendedorismo exige das pessoas hoje irem para o mercado e elas não têm uma informação básica de como se colocar, como projetar sua imagem, como cuidar de sua reputação, que é alguma coisa que tem que ser feita desde o primeiro momento. Então, o Observatório da Comunicação Institucional é uma iniciativa na tentativa de alargar o horizonte do entendimento do que seja comunicação organizacional. Quais são as melhores práticas da comunicação organizacional? Qual é a primeira? É cuidar da imagem? Olha, justamente esse nosso sistema que estamos propondo, ele trata de 5, rapidamente vou falar de 5 instâncias, que são 5 instâncias de demanda de qualquer negócio e de qualquer pessoa também pública que queira cuidar do seu nome, da sua marca, vamos dizer assim. O reconhecimento, todo mundo precisa ser reconhecido de maneira única, distinta no seu meio de atuação. Também a segunda instância é o relacionamento. É preciso tratar primeiro das relações internas, né, quando é um negócio, e também depois com o público do entorno, com o seu próprio cliente, com governos, com a imprensa, enfim. Depois, a terceira relevância seria a relação com as disciplinas do marketing, quer dizer, você precisa ter relevo, você precisa sair da paisagem diante dos seus concorrentes, frente ao seu público-alvo. A quarta instância, a reputação, que é preciso administrar, como eu dizia, desde o primeiro momento, é muito fácil de perder, né? É muito difícil de construir e muito fácil de perder numa crise, por exemplo, como temos visto várias, e são muitas vezes prosaicas, um vazamento, uma fotografia, uma gravação, e o seu valor de mercado na Bolsa despenca. E a quinta instância demanda é a da resiliência, que é a capacidade que um negócio, que uma marca, que uma instituição, enfim, tenha de superar mudanças, adaptar-se sempre para permanecer no mercado. Existe uma pesquisa muito interessante que eu sempre recomendo, que é o Feitas para Durar, é um livro muito interessante, uma pesquisa acadêmica, que tratou de empresas centenárias, tentando descobrir por que elas duram, por que elas duraram e outras não. Então, é muito importante tratar de comunicação olhando para a governança. Normalmente, nós temos ficado fora desse espectro, mas agora acredito que a gente tenha que, de fato, ocupar um espaço na centralidade das decisões. Agora, para falar do seu livro, quer dizer, para que o gestor, né, o empresário, o gestor faça esse teste, né, da conformidade das práticas da comunicação dentro da empresa, para isso que o livro vem, para fazer... É uma cartilha, exatamente, não? Na verdade, quando você fala em
em conformidade. Hoje, o termo, né, compliance vem aparecendo muito, né? E normalmente se relaciona o compliance ao cumprimento de leis civis e normas. As normas do setor farmacêutico, as normas do setor automotivo, cada setor tem as suas normas infraconstitucionais. E os advogados, os jurídicos das empresas, cuidam da parte legal. Isso tem ficado, digamos assim, enfeixado nessas duas áreas, do direito e das finanças. Isso inclusive, junto, né, tem trazido o atual conceito de transparência. Se você cumpre leis civis e normas financeiras, você, digamos, é considerado transparente. A nossa tese propõe que haja um trinômio para se obter uma transparência que a gente chama de transparência ativa. O direito, as finanças e a comunicação. Então, esse é o primeiro, digamos, projeto voltado para melhores práticas da comunicação. Você pega o manual e o aplicativo, que é gratuito e de uso ilimitado, e pode fazer um autoexame. Essa é a grande questão de interesse, eu acho, que de profissionais autônomos ou empregados de empresas que queiram analisar, sob uma determinada ótica, as práticas que podem gerar crises de imagem pública. A nossa ideia é justamente tentar, com o exame preventivo, reduzir esses riscos. Marcondes, vamos dar a ficha técnica, então, Manual de Compliance para a Comunicação Corporativa, lançamento hoje, Livraria da Vila, do Shopping Pátio Higienópolis. Como é que vai ser? Dá o horário? Nós tivemos a sorte, né, de, nessa data, poder convidar uma das nossas colunistas, que é a professora Marcela Argolo, da Fundação Getúlio Vargas, e também sócia da All for You. Ela vai falar sobre o tema dela, que é compliance humanizado. E como o observatório também preconiza o fator humano, quer dizer, nós temos o aplicativo, mas não é o aplicativo que faz o exame. Quem faz o exame é um consultor usando o aplicativo. Então, o fator humano é fundamental para a avaliação das práticas das empresas, e nós estaremos debatendo lá sobre compliance humanizado entre 19 e 21 horas, na Livraria da Vila do Shopping Pátio Higienópolis. Seria um prazer receber as pessoas por lá hoje. Posso fazer uma pergunta, Mauro? Vai lá, André Matarazzo. Manuel, eu queria saber, porque essa palavra compliance virou agora justificativa para tudo. Então, tudo que se convida alguém ou fala, vem fazer o debate não sei aonde, pode fazer uma palestra não sei o quê, bom, vamos almoçar fora, não, porque o compliance da empresa não, ou seja, virou uma bela justificativa, né? Quando você acha que isso vai voltar meio ao normal, o compliance ser o que era o compliance e efetivamente para coisas relevantes? Toda a questão que se populariza, às vezes de maneira muito, muito rápida, ela sofre esse problema de conceituação, né? O que nós consideramos, o que você considera, o que a empresa considera. Então, o compliance nasceu na qualidade total, quer dizer, uma coisa industrial, você tinha que verificar se normas eram perseguidas. Depois ele vai também para a área de saúde, vai para a área do trabalho e para a área ambiental. Então, você tem que cumprir, por exemplo, regras de efluentes, tratar dos efluentes, tratar da poluição, isso é básico. Na indústria, você conhece bem esse ramo. Então, sempre o jurídico tomava a frente. Então, é uma coisa que caiu no colo também dos advogados. Hoje, todo mundo procura um advogado para cuidar de compliance. Mas, por exemplo, se você está falando de práticas reputacionais, para dar um exemplo aqui que eu estudo mais de perto, qual é a análise que a gente propõe? Uma análise da organização de modo transversal, vamos olhar a organização inteira sob o viés da comunicação. O que um advogado faz? O que um jurídico faz? Ele analisa a organização sob o viés do cumprimento das leis. O que faz o compliance ambiental? Ele avalia a empresa toda, desde a loja, claro, sob o viés do ambiental. Então, na verdade, existem vários
fatores ou vários enfoques de compliance. Agora, esse que você se menciona está exagerado, mas, por exemplo, dependendo do preço do almoço, realmente alguém pode dizer, olha, fica fora do compliance, o seu cliente para comer num restaurante mais módico, porque senão vai parecer que você está querendo ganhá-lo. Pode fazer cartel, mas não pode assistir palestra de um político. Tudo bem. Andréia e Manuel, desculpe só interromper, mas eu sou um especialista nessa área, tenho um podcast ISD, Diálogos ISD, cursos ISD na prática, ISD avançado. Estou muito dedicado a essa pauta e, na verdade, o compliance ou integridade demonstrou um enquadramento das empresas dentro de um novo formato de governança. E esses pontos observados pelo Manuel se tornaram mais contundentes a partir da lei anticorrupção. A lei anticorrupção deu às empresas uma nova formatação e exigiu que elas pudessem se enquadrar num novo roteiro organizacional capaz de minimizar problemas éticos ou de conduta dos seus dirigentes, seus colaboradores, e aí é que o pessoal usa um pouco esse ponto para dizer, o sistema de compliance, isso em marketing, então, você não tem noção, André. As discussões, meu sistema de compliance, comitê, não deu certo, então virou realmente um registro intenso de desculpas dentro da organização, né? Mas tem o seu viés técnico bacana e interessante para a gente discutir. Pessoal, faltando 14 minutos para 13h agora, a gente vai mudar o nosso tema aqui no programa Gente que Fala. Quem passou aí nos últimos dias pela Avenida Paulista já percebeu, porque na semana passada chegaram as novas lixeiras com design avançado e coletores de bitucas, esses coletores, inclusive, envelopados por grandes artistas. É uma ação que faz parte do programa Avenida Paulista Sustentável, da Associação Paulista Viva, que busca envolver iniciativa privada, poder público, sociedade civil e entidades para trilhar novos caminhos e buscar soluções sustentáveis. O objetivo de diminuir a poluição, com eficiência energética, uso racional de água, reciclagem dos resíduos e segurança na região. São equipamentos bonitos, né, modernos, não é, Lívio? Agora, essa questão das lixeiras, esse tema lixo, ele envolve dois aspectos, né? Ou mais, né? Pelo menos dois, que é a coleta e uma preocupação em relação a como isso deve ser feito a partir de agora na Avenida Paulista, mas também, talvez um segundo ponto, que acho que vocês vão trabalhar, que é a destinação correta desse lixo, né? Sim. Só para colocá-los dentro da linha do tempo, para que todos possam compreender, no final do ano passado, exatamente no dia 8 de dezembro, a Avenida Paulista fez 130 anos. E no dia 10 de dezembro, a nossa entidade, a Associação Paulista Viva, comemorou 25 anos. Então, para celebrar essas duas datas icônicas, nós começamos a desenvolver uma série de ações no sentido de cada vez mais resgatar esse pioneirismo da Avenida Paulista, que é retratada, reconhecida como símbolo de São Paulo e que permanece como um local de super vontade de conhecimento de todos aqueles que vêm fora de São Paulo para conhecer a cidade de São Paulo, querem passar pela Avenida Paulista, os paulistanos que curtem a Avenida Paulista, pelo volume de entregas que ela faz, né? A gente costuma dizer que a Avenida Paulista entrega tudo numa única avenida, o que uma cidade inteira entrega, porque ela tem de tudo, oferece todas as fruições comerciais, empresariais, de comércio, de shoppings, de todas as necessidades que o cidadão necessita. Então, dentro desse contexto, nós idealizamos algo inédito, né? Tratar a questão da sustentabilidade, criando o programa Avenida Paulista Sustentável e, ao mesmo tempo, o conceito do Distrito Sustentável Local, que é inédito no país, é inédito na formatação no mundo
E o que esse distrito vai colher? Ele vai colher uma série de transformações, e isso vai virar exemplo, benchmark para a cidade, benchmark para o país, porque a gente vai tratar da redução das emissões de carbono, metas de redução, indicadores de desempenho em todos esses eixos, Mauro, que você colocou, que é a eficiência energética, uso racional de água, destino final de resíduos eletroeletrônicos, mobilidade sustentável, poluição, segurança e educação ambiental. E educação ambiental, se vocês me permitem, nós acabamos de lançar esta cartilha, que é impressa, poucos exemplares impressos, mas totalmente digital, que promove a educação ambiental para todos os agentes que estão envolvidos na Avenida Paulista. Então, especialmente no controle dos resíduos, nós criamos duas ações. Uma que é a Coleta Verde, que é uma ação de sustentabilidade, de destino final de resíduos eletroeletrônicos, e essa Coleta Verde está já em vários espaços dos edifícios da Avenida Paulista, sejam residenciais, comerciais, faculdades, empresariais, com o objetivo de provocar o destino final, já que a normativa que foi assinada em fevereiro do ano passado exige das indústrias eletroeletrônicas o atingimento de metas muito agressivas quanto a essa questão da logística reversa. E os coletores de bitucas e as lixeiras, que fazem parte dessa nova diretriz de revitalização da Avenida Paulista, de modo a também oferecer a todos aqueles que passam pela Avenida Paulista um ciclo correto de coleta quanto à sua reciclagem e da sua reutilização, principalmente, Mauro, das bitucas, que é uma ação inovadora na Avenida Paulista. Nós vamos instalar cerca de 80 novas lixeiras e de 120 coletores de bitucas ao longo da Avenida Paulista, provocando esse novo cenário e dando a todos os passantes, residentes e pessoas que ocupam a Paulista durante os dias da semana, uma possibilidade de passarem por esse novo processo, não só de coleta, mas também de reciclagem. Faltando 8 minutos para 1h da tarde agora, nós vamos para as perguntas da audiência do programa Gente que Fala. O tempo está curto, eu vou pedir brevidade a todos aqui para as respostas, por favor. Fernando Treza, o seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, participa todos os dias com a gente aqui. Ele não está fazendo necessariamente uma pergunta, ele está fazendo um comentário. Ele diz assim: saudações, com muita saudade do conteúdo dos vários programas do nosso canal comunitário que permitiam ampla participação de nossos telespectadores, e os parabéns pelos 25 anos da TV aberta. Não é uma pergunta, mas claro que merece um comentário seu aí, Fernando. Ouvinte, telespectador do Gente que Fala, da TV aberta, é uma alegria te ouvir. Olha, eu não estou mais à frente da gestão do dia a dia da TV Comunitária de São Paulo, eu sou apenas membro do Conselho Gestor, então depois você precisa reclamar com os dirigentes que estão lá, tá? Em relação só se me permite, Mauro, sobre essa questão da vida da Paulista Viva, eu quero dizer que eu tive a honra e a oportunidade de participar da diretoria da Associação Paulista Viva na época do nosso querido Nelson Baeta Neves. E aí você teve maravilhosos trabalhos, do Franchini e o trabalho agora do Lívio Giosa, maravilhoso, a gente está vendo o que eles estão fazendo. Agora, quando a gente fala de beleza para transformar a cidade, no setor privado, nós podemos falar da Paulista Viva. Agora, para a gente falar sobre cidade bonita, a gente tem que lembrar do Cidade Limpa, e aí o protagonista foi o André Matarazzo, como secretário das subprefeituras, e levou isso aí como uma política pública, não só para a Avenida Paulista, mas para toda a cidade. Parabéns pelo trabalho. A Lei Cidade Limpa, que você se refere, né, Fernando? E que perdeu um pouquinho aí ao longo do tempo, aí, né? Não está muito de acordo como era no começo. Aí tem várias infrações sendo cometidas, o que, infelizmente, não é legal, né? Isso
É que o Dória é muito Infelizmente- ele gosta muito de marketing, né? O Dória é muito marqueteiro, aí ele falou, bota aí um pouquinho aqui, um pouquinho. Ele foi flexibilizando, e aí isso Mas calma que isso aí, em algum momento, a cidade vai ver o que é bom para ela. A cidade é E, Fernando, a Avenida Paulista é a mais já e vai visada, saber viu? aquilo que é bom para ela, viu? vai ser feito porque tem um legado nisso. Né? Sem dúvida. André, tem uma pergunta aqui da Giovana Brito no Facebook, com brevidade também, que o tempo está correndo aqui. O que pode mudar na Itália e nas suas relações com os outros países com a possível vitória de Giorgia Meloni para chefe de governo? É uma vitória da extrema-direita. Né? A extrema-direita ela é considerada a Le Pen da Itália. Você pode ter fechamento de fronteiras para imigrantes, porque ela é muito radical. Eu acho que você tem que ter, principalmente nós, descendentes de imigrantes, não podemos estar no mesmo grupo que aceita você fechar fronteiras. Claro, imigração com certo controle importante. Você pode acontecer com a Itália o que aconteceu com a Inglaterra, que saiu da União Europeia, que é um desastre, e um alinhamento à União Soviética, com Putin, que essa é a linha, vamos dizer, do partido da Lega Nord e da Fratelli d'Italia, que é a extrema-direita italiana. Não é bom para a Europa nesse momento. Só para correção, que você falou União Soviética. Rússia, né? A Rússia, desculpa, é o hábito. É o hábito, fica na memória. Pergunta aqui, Marcondes, do João Costa. Ele quer saber qual é a relevância do Manual de Compliance para a comunicação corporativa em meio ao período eleitoral, para órgãos públicos, privados e também o terceiro setor. Bem breve, Marcondes. Bom, a palavra transparência, eu até provoco aí os jornalistas que estão nos ouvindo, nos vendo, a pesquisarem em determinado período, de 24 horas ou de 48 horas, quantas vezes essa palavra aparecerá nos discursos dos candidatos à presidência, a governadores e a deputados, federal e estadual. Essa palavra é maravilhosa, ela traz um bom sentimento, transparência da água, transparência do vidro, a transparência da gestão é muito prometida, mas e como é que entrega? Como é que mede? Então, este manual oferece a primeira normativa, a primeira métrica e o primeiro indicador para a transparência ativa. Porque o que nós temos hoje é uma transparência passiva. Quando você vai pedir uma informação, o órgão diz assim, olha, eu já publiquei essa notícia, esse número já está lá, vá procurá-lo. Então, a responsabilidade é jogada nas costas de quem pede. A transparência ativa que nós preconizamos é uma transparência que acontece independente dela ser solicitada. E a última pergunta aqui para o Lívio Giosa vem do Marcelo Monteiro, ele está com a gente no Instagram. Poucos segundos, Lívio. Os grandes eventos e manifestações que acontecem na Avenida Paulista são bons ou ruins para a região? Pergunta aqui do Marcelo Monteiro. A Avenida Paulista só tem 3 autorizações de grandes eventos, que é a parada LGBT, o final do ano, as comemorações de final de ano e a corrida de São Silvestre. As demais precisam de autorizações específicas, tanto da Prefeitura quanto da Polícia Militar. A gente sempre solicita que minimizem essas operações na Avenida Paulista, de modo que ela possa ser preservada, porque a hora que muitas pessoas são chamadas para uma eventual manifestação, a possibilidade de conflitos e tal é muito eminente. Então, a gente fica resguardado principalmente com essas 3 autorizações públicas reconhecidas, né? Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de segunda-feira, aqui pela OLTV. Obrigado, em nome de toda a nossa equipe, aos nossos participantes de hoje. Estiveram com a gente o industrial André Matarazzo, presidente da Matarazzo Holding, ex-ministro, ex-embaixador do Brasil em Roma, candidato agora ao Senado da Itália. Também com a gente o Fernando Treza, jornalista, presidente da Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Lívio Giosa, administrador, professor, presidente do Centro Nacional de Modernização Empresarial e da Associação Paulista Viva, e o Manuel Marcondes Neto, professor doutor, presidente do Observatório da Comunicação Institucional.
Mais uma vez, obrigado, em nome da equipe do programa Gente que Fala, que tem realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos, pela operação. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Do outro lado, você, espectador, você, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã, a partir do meio-dia, ao vivo, aqui pela AltV.